Eu sei que nós todos, com nossos pais, nós mães, a gente fica muito agoniado, muito angustiado quando começa a introdução alimentar e a gente vê que a criança não aceita, põe para fora, cospe, e a gente fica frustrado porque a gente pensa assim, poxa, pelo menos um pires, né? Pelo menos 5 colheradas, mas não. É muito pouquinho nesse início e é um processo que a gente vai passando e se superando a cada etapa. Mas é legal entender que a introdução alimentar, ela também, sobre a ótica do desenvolvimento infantil, também faz parte do próprio desenvolvimento. Afinal de contas, é mais uma etapa de aprendizagem que a criança está passando. Até então, o bebê estava tomando só leite, leite materno ou a fórmula, enfim, da sua maneira. E daqui a pouco começa a receber outro tipo de alimento na boca. Apesar de que já estava colocando objetos, a própria mãozinha, brinquedos, enfim. Só que agora a questão é outra. A gente está usando um objeto, no caso o alimento, como maneira, como forma de alimentação. E o cérebro tem que entender que isso que está sendo colocado na boca não é um brinquedo, não é a própria mão da criança, mas é um alimento. E isso tem etapas em que o cérebro vai elaborando, vai reconhecendo o alimento como algo seguro, inclusive, para ser deglutido. Então, quais são essas etapas? A primeira etapa é o olhar. Parece óbvio, né? Mas é olhando o alimento que o cérebro já identifica que é algo que vai ser colocado e introduzido na boca. Esse olhar atua de uma maneira de percepção das cores, da forma, antevendo inclusive se tem alguma parte mais pontiaguda ou então a própria forma em relação à textura do alimento. Depois, esse alimento ele é tocado, ele é pegado. Perceber a consistência, a textura pela mão. Esse sinal vai para o cérebro e já é elaborado um panorama do que significa esse alimento, né? O que ele traz de desafios para quando ele chegar na boca. Depois de tocado, com o resto dos alimentos ou o próprio alimento, a criança cheira, consegue perceber o aroma do alimento. E aí nisso já o cérebro começa a distinguir cada vez mais que aquilo ali não é apenas um brinquedo, um bonequinho, né? É algo que, enfim, que desperta sensações, desperta prazer e facilita cada vez mais o processo de aceitação dentro da boca. Do nariz vai para a boca. Então a criança vai pegar, então olhou, pegou, sentiu, né, textura, firmeza, enfim, cheirou e vai colocar na boca. Colocando na boca, tem várias terminações nervosas já no lábio, dentro da mucosa oral, na língua, e isso tudo tá ávido, tá louquinho para ter um estímulo. Só que o cérebro ainda não está preparado 100% para deixar, para permitir que esse alimento vá ser deglutido. Até porque tem que passar pelo processo da mastigação. Só que a criança muitas vezes ela não sabe o que fazer. Que movimento da língua vai fazer? Ela não sabe, ela só sabe fazer movimento para tirar leite, seja do seio materno ou da mamadeira. Então, quanto mais exercitado é, melhor vai ser a aceitação da criança. Então, ela vai botar cada vez menos para fora o alimento. E uma vez o alimento dentro da boca, ele até permanece um período para que tudo isso seja concluído. Muitas vezes o bebê vai acabar cuspindo. Isso também faz parte do processo de aprender a mastigação da introdução alimentar. O cuspir significa que a criança está percebendo que tem texturas, formas diferentes. Então isso mostra que o cérebro também está prevenindo de possíveis acidentes. Imagina se a criança pega uma tampa de caneta, um clips e coloca na boca e sai engolindo tudo, né? Pode fazer mal. Então o cérebro já está preparado para isso. Então quando ele faz isso com os alimentos, significa que tem um amadurecimento nesse sentido de proteção. E por fim, depois de todo um processo de aprendizado, de mastigação, de botar para fora, movimentar a língua dentro da boca, enfim, todo esse processo que eu falei, o alimento ele passa a ser deglutido. Deglutir, engolir um alimento,
ele é uma atividade que exige bastante do sistema nervoso central, bastante da musculatura da laringe, da faringe principalmente, né? Da laringe, porque a laringe é onde vai para os pulmões, é onde o ar entra e vai aqui pela frente a laringe. Então a glote fecha, o alimento passa, e como é um alimento mais sólido, ele é diferente a deglutição relacionado ao leite materno ou à fórmula, porque são líquidos, né? O alimento sólido, a passagem é mais lenta. Então, esse aprendizado todo culmina com uma introdução alimentar neurosensorial, vamos falar assim, porque a criança ela vai exercitando cada vez mais o sistema nervoso central dela para aceitar aquilo ali como alimento, como algo seguro. Cada etapa a gente tem que ter consciência de que ela tem um tempo, né? Um tempo para aceitação. E por isso que a gente também tem que não facilitar a vida do bebê. A gente não precisa, a gente não pode liquidificar o alimento. A gente tem que ter o alimento amassado, o alimento em pedaços, de uma maneira segura, obviamente. Mas tem um tempo, um período para que a criança pelo menos aceite alimentos não tão amassados. Então, ao redor dos 9, 10 meses, já dá para o bebê estar comendo arroz em pedaços, né, sem estar amassado. Um alimento, uma batatinha só picadinha, não tão purezão, entendeu? Então, tem um tempo, como tudo no desenvolvimento. Tem um tempo que começa e um tempo que a gente já espera que aquela habilidade já esteja definida, sedimentada. Com a introdução alimentar não é diferente. Portanto, muita calma nessa hora, vai com calma, não vai com muita pretensão de que o bebê vai comer um pires todo cheio ou uma pratada. Não, pode acontecer, mas da mesma maneira pode não acontecer. Isso pode nos frustrar. E aí a gente começa a querer achar agulha em palheiro e na verdade não, é só um processo, tudo dentro do próprio processo de amadurecimento do próprio sistema nervoso central, do cérebro, dentro dessa área do desenvolvimento, que também é gastrointestinal, da introdução alimentar. Espero que eu tenha ajudado um pouco a tirar um pouco dessas angústias. E se você conhece alguém que está passando por essa fase, compartilhe o vídeo, né? E também não está inscrito no canal? Se inscreve, aciona o sininho, porque aqui o espaço é para essa divulgação, né, desses assuntos. E quanto mais você participar, botando sugestões aqui nos comentários, ou até mesmo comentando se isso faz sentido ou não para você, melhor vai ser, porque daí também o YouTube vai entender que são assuntos relevantes e que podem ajudar mais pessoas. Tá certo? Então tá, fico esperando, contando com o teu apoio. Até mais, até o próximo vídeo.